no canto da sereia dos vendedores de materiais médicos hospitalar que estavam prometendo os mundos e fundos. Então, o controle social foi fundamental para que dentro dos municípios a gente conseguisse ter um plano de contingência factível, execuível e que garantisse à população a segurança que ela queria naquele outro momento. Um outro ponto fundamental desse processo de controle social foi a ampliação desse conceito, para além da questão do controle social do Conselho Municipal e do Conselho Local de Saúde. O SUS se popularizou. Todo mundo sabe o que é um boletim epidemiológico. Todo mundo escutou os casos de som nos municípios explicando as questões do isolamento social. Todo mundo acompanhava quantos casos novos tinha de Covid naquele dia. Todo mundo descobriu o que era média móvel, né? Todo mundo estava discutindo o que era antígeno, o que era IgG, IgM. Então, foi uma discussão que ela saiu do campo da saúde e ela se vulgarizou, se tornou comum, se tornou popular. Isso aproximou muito o SUS das pessoas. No momento, inclusive, que me lembro que no primeiro momento, alguns planos de saúde queriam negar o atendimento, dizendo que isso era do caso de saúde pública. Não era para os planos poder atender. E a gente entendeu que em alguns casos de saúde pública, se a gente não tiver um sistema de saúde universal, amplo, não baseado apenas na assistência, mas na vigilância epidemiológica, na vigilância sanitária e no contato direto com a população, a gente não consegue dar respostas a questões complexas, como foi a questão do Covid. E nessa ampliação do conceito de controle social, existiam também os comitês consultivos, né? Eu acho que quase todo município decretou lockdown a partir da orientação do Estado e alguns aprofundando mais do que o Estado. E Capuí, por exemplo, passou quase 20 dias com todas as pousadas e hotéis fechados. Essa discussão teve que envolver os donos das pousadas, a cadeia do turismo, discutir como é que iam fazer com as camareiras, com os garçons, que eles não iam perder o emprego. Então, a gente começou a dialogar para além do controle social formal, para além da questão da ata de um Conselho Municipal de Saúde, para além da ata de um Conselho Estadual de Saúde, ampliando essa discussão para setores da sociedade que antes não se viam discutindo uma questão de saúde pública com base territorial, né? Exemplificando, a gente nunca imaginou, e Capuí decretou lei seca em um determinado momento. Como a gente tem 64 quilômetros de praia, a gente fechava as barracas e os restaurantes, as pessoas pegavam o seu cooler e iam para a praia. O dono de restaurante dizia assim: o que é que adianta? Tu fechou meu restaurante e está todo mundo na beira da praia com a sua cerveja. Então se decretou no município lei seca, não podia vender bebida alcoólica na cidade, né? Óbvio que o brasileiro ele cria a lei para tentar fazer o ajeitadinho, né? E aí a gente ficou quase um ano, eu lembro, recebendo denúncia, e aí todo mundo se empoderou disso, né? A gente recebia denúncia desde festa de casamento, festa de 15 anos, batizado, olha, estão fazendo ali um churrasco, as pessoas estão se aglomerando. Então, a vigilância sanitária no Covid, ela foi amplamente massificada. E houve um pertencimento das pessoas naquela questão: se eu não posso, ninguém vai poder fazer. E o comando da gestão municipal, na maioria dos casos, foi a saúde. Foi centralizada no secretário de saúde. O prefeito colocava um decreto a partir dos dados epidemiológicos colocados pela Secretaria de Saúde. Então, as secretarias de saúde tinham que ter uma vigilância epidemiológica ativa, uma vigilância sanitária ativa, uma estruturação dos órgãos internos das secretarias que a gente não costuma vislumbrar, né? Geralmente, nos municípios pequenos, as pessoas trabalham com equipe, né? Uma pessoa é responsável por todo aquele sistema. E quando a gente está dentro do SUS, a gente tem os vários sistemas de informação, né? SIM, SINAS, SINAM. Algumas pessoas que eu digo ainda trabalham com o SIMAM. O que é o SIMAM? É a caneta e o papel no caderno colocando aquele processo. Então, essas fragilidades do Sistema Único de Saúde, durante essa pandemia, elas foram muito socializadas com o controle social. Para o Conselho entender, ajudar, fortalecer
um sistema único de saúde que conseguisse dar resposta naquele momento que a gente estava trabalhando diante daquele problema. E nós trabalhamos, remando contra a maré, com vários processos. Um deles foram as fake news, né? Quem não foi que não ouviu dizer que a gente estava colocando dados falsos de Covid para poder receber dinheiro? Que a cada óbito de Covid nós recebíamos não sei quantos mil reais por cada óbito de Covid que a gente viesse receber. E a gente tinha que prestar conta ainda desse dinheiro que não existe, né? O que é que vocês estão fazendo com o dinheiro que vocês recebem? Então vocês estão massificando, agora quer dizer que ninguém morre mais de nada, só morre de Covid. E foi fundamental que a gente discutisse isso com os conselheiros de saúde, para que a gente tivesse pelo menos um local que a gente pudesse estar seguro do que a gente estava fazendo. Porque no imaginário da população era isso. Os gestores estão fraudando os dados, está vindo muito dinheiro para os municípios, a cada óbito que tem, eles estão inflacionando os dados de Covid para que a gente pudesse fazer isso, e isso permitiu que a gente pudesse fazer uma aproximação, né? No meu ponto de vista, a gente tem duas grandes vantagens nesse processo. A democratização de informações do SUS, o reconhecimento da população de que é necessário ter um sistema único, público, amplo, com controle social, né? Eu já fui do Conselho Municipal de Fortaleza, estou vendo ali minha companheira da época de Fortaleza, já fui do Conselho Estadual de Saúde por 2 oportunidades, e dentro de Capuí a gente fortalece o controle social do SUS, não é porque eu sou bonzinho não, né? Não é porque eu sou comunista não, é porque é fundamental um controle social para o SUS funcionar. Sem um controle social, o gestor nada às cegas. E ele não partilha a possibilidade de ter um plano de ação que seja efetivo junto às pessoas, que legitime o que as pessoas estão pensando, que legitime como é que as pessoas estão colocando. Muitas ações que a gente tinha nos municípios foram tiradas dos conselhos, né? Que coisa que a gente não acreditava. Por exemplo, carro de som. Eu achava que carro de som era uma coisa completamente ultrapassada. E as pessoas diziam, não, Reginaldo, se não tiver o carro de som na comunidade e tal, porque lá ninguém escuta rádio, que a gente colocava isso, a gente partilhou processos de distribuição gratuita de máscaras junto com os conselhos locais, junto com os conselhos municipais. Os secretários que tinham um mínimo de juízo, eles dividiram toda a sua angústia financeira dentro dos conselhos municipais, porque você não estava mais sozinho, você tinha como partilhar isso. Pactuação junto aos trabalhadores, pactuação, a famigerada gratificação que foi dividida dos trabalhadores, né? Porque quando a gente vai dividir dinheiro dentro do sistema de saúde, tem gratificação que a gente não quer nem dar, porque ela dá mais confusão do que benefício, né? Eu me lembro daquele dia do PEMAC, Ave Maria. Você recebesse 15 reais a mais do que o outro, aí o outro brigava, e o outro brigava. Então, nesse dinheiro do Covid, que a gente foi pactuar, a discussão foi para o conselho. É muito mais cômodo, democrático e legítimo do que você decidir sozinho na sua cadeira, né? Então essa é a forma como a gente atuou, né, e continua atuando no SUS. Ela é fundamental a questão do sistema único de saúde. Outra coisa, nós tivemos uma mudança de sistema perto do Covid. Nós saímos do SARB-SUS e fomos para o DigiSUS, né? E dentro do DigiSUS, ele é todo escalonado. Eu primeiro tenho que colocar o plano, depois eu tenho que colocar a PAS, depois eu tenho que colocar a RAG. Então eu não trabalho com isso. E esses 2 anos que nós tivemos, houve um problema de participação, nem todo mundo tem internet, né? Eu aprendi na pandemia a escutar os áudios dos conselheiros, porque alguns eles não leem direito, não sabiam escrever direito. Você tinha que se comunicar pelo grupo de WhatsApp escutando os áudios, né? Você tinha que garantir que a pessoa, às vezes, participasse da reunião dentro da unidade de saúde, porque era o único local daquela comunidade que tinha Wi-Fi para ela poder participar. Então, o nível de reunião nossa caiu muito. A quantidade de reunião que a gente tinha caiu muito. E como é que você mantém esse instrumento atualizado? Como é que você atualiza todas as PAS? Como é que você atualiza os relatórios anuais de gestão, né, para quem não é da saúde aqui, né? O plano, a programação anual de gestão. Então, todo esse instrumento, esse arcabouço administrativo de planejamento do SUS,
ele ficou um pouco encancado, né? Porque a gente tinha necessidade de colocar isso para frente, e aí o protagonismo do controle social em relação a isso, ele foi fundamental. E a gente colocando isso, a duras penas, conseguimos colocar isso para funcionar. E aí, já concluindo ali, que o meu tempo já está bem pertinho, eu queria finalizar com a responsabilidade do gestor nesse fortalecimento. Nós, gestores municipais, nós temos a corresponsabilidade junto com os trabalhadores e com o Conselho. Nós não temos nenhuma ideia de que o Conselho é nosso inimigo, de jeito nenhum. Nós somos conselheiros. Hoje, dentro do CESAL, o COSEMES tem 4 vagas, né? São 4 secretários de saúde, que são gestores estaduais representando a gestão. E foi algo articulado pela gente, entendendo que esse fórum era um fórum fundamental para a discussão dos problemas, porque durante algum tempo, a CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, que nós fazemos parte com o Estado, tomou a função do CESAL. Era lá que se discute os recursos, é lá que se aloca os recursos do município, enquanto que essa função é uma função do controle social, né? E a gente precisa ainda avançar, Irene, em muitos outros processos que ficou claro agora na pandemia. Uma delas, a questão das emendas parlamentares, que são destinadas sem critérios epidemiológicos, por aparelhamento político, do deputado que é aparelhado daquele prefeito, e permitiu que a gente tenha uma distribuição de verbas não equânime. E aí eu não posso cobrar do Rilson de Pindoretama a mesma coisa que eu vou cobrar lá de Capuí, se ele recebe 2 milhões de reais do céu, de canto nenhum que está programado, de forma nenhuma que ele pensou, porque ele tem um deputado de gente boa que botou a emenda parlamentar dele, e eu não tenho desse deputado de gente boa que vai colocar isso. Então, a questão do controle social e do fortalecimento do sistema único de saúde, ela perpassa pela discussão do financiamento adequado, da transparência dos gastos de recursos e principalmente dessa questão que você falou da doutora Isabel, o sistema é usuário centrado, né? Para a dona Maria, para o seu Raimundo, para lá que está na ponta, como é que a gente faz para ele ter o melhor atendimento, para ele ter a UTI no momento correto, para ele ter um respirador no momento correto? Então, essas questões, elas foram trazidas à tona durante esse processo da pandemia, porque o Covid ele deu uma aula de saúde pública, né? A necessidade desde o uso de máscara, promoção de saúde, educação de saúde, isolamento social, o sistema adequado de notificação baseado na unidade básica de saúde, a retaguarda assistencial de um hospital de qualidade, um médico que sai de entubar. Muitos médicos aprenderam a entubar na pandemia. Nós não tínhamos um corpo clínico qualificado e capacitado para atuar dentro desse processo. Isso foi feito, como diz o Odorico, foi trocado o pneu com o carro andando. Uma retaguarda clínica de UTI, que a gente pudesse estar servindo para poder as pessoas serem transferidas para grandes centros, para estarem fazendo isso, e algo que às vezes a gente não coloca. Os hospitais de pequeno porte do interior, que são muito mal falados, são subfinanciados, foram essenciais e salvaram vidas na pandemia. Foram lá que eles ficaram porque a gente não tinha para quem mandar. A gente não tinha para onde esse paciente ir. E ele ficou no hospitalzinho que recebe 8 mil reais do Estado como HPP, 3 mil outro, 5 mil outro por mês. O que não paga a luz, o que não paga a conta de telefone daquele hospital. Então essas questões, elas precisam ser colocadas na mesa e discutir sem satanização de ninguém, né? Sem a satanização do gestor, sem a satanização do usuário, como dizer assim, o usuário quer muita coisa, não, ele quer o direito dele, né? E aí a gente, na hora que se senta na cadeira de gestor, a gente entende que construir esse sistema de saúde, ele tem que ser feito a múltiplas mãos. E não vamos fazer isso sem a gente ter um controle social forte, uma parceria com o Ministério Público que não seja baseada no espaço frio do ofício, mas nesse espaço caloroso, que a gente possa dialogar, possa ouvir, né? Eu lembro, acho que a nossa relação mais tensa com o Ministério Público foi quando a gente foi definir o que era linha de frente para poder vacinar. Que a gente, enquanto gestor, era pressionado pelos trabalhadores da nossa secretaria e o Ministério Público estava colocando, não, a gente vai definir o que é linha de frente e tudo. E a gente lá com a chefe da imunização dizendo, Reginaldo,
eu não vou me vacinar, eu estou vacinando as pessoas, eu levo a vacina para lá, eu levo a vacina para cá, eu estou fazendo, não vai se vacinar. Porque nesse momento está definido que você não é linha de frente, né? E a gente teve uma reunião do COSEMS, né? Bem intensa, que inclusive eu estava muito emocionado naquela época, minha irmã estava na UTI, ela é enfermeira também, né? E a gente nessa discussão de quem era linha de frente, quem não era linha de frente, até que a gente conseguiu chegar no entendimento que o problema não era nós e o Ministério Público, o problema era não tinha vacina, né? Se tivesse vacina suficiente, a gente não estava nessa discussão do cobertor curto, né? Então muitas coisas a gente mudou o foco, perdemos o foco achando que era essa questão de quem residente não vai se vacinar, estagiário não vai se vacinar, quem está trabalhando não vai se vacinar. Por fim, né, nós vimos nesses 2 anos que o controle social no nível nacional foi esquecido, o Conselho Nacional de Saúde vem trabalhando a parte do processo do Ministério da Saúde, né? O CESAL, ele conseguiu fazer uma revitalização importantíssima, né? Inclusive de retirar os vícios da gente ter as mesmas pessoas por anos e anos se repetindo, né? Parece um clube dos amigos, né? E a gente conseguiu também garantir uma revitalização dos conselhos locais e um protagonismo dos conselhos locais em relação a isso. Eu acho, inclusive, essa discussão dos dados, da transparência, ela está muito mais fácil hoje, até pelos sistemas contábeis. O secretário que não entrega toda a sua contabilidade ao conselho, ele está correndo um risco imenso, né? Porque assim, eu quero as minhas contas apreciadas e julgadas enquanto eu estou no município, que é fácil eu discutir, né? Do que eu ter um processo de denúncia, depois que eu estou 2 anos fora de Capuí, que eu não vou estar mais lá para discutir, que não vai mais para colocar. Então, trazer o SUS, o dia a dia das pessoas, é trazer essa história do controle social, como a Márcia colocou, das pessoas entenderam o que é que tu está fazendo aí, Márcia. Tu vai perder teu tempo, isso não tem mais nada o que fazer, não. Enquanto as pessoas não entenderem que o papel do usuário dentro do Conselho de Saúde, ele é fundamental, porque eu digo, o gestor, ele é pago para estar lá, ele recebe. O trabalhador, ele é pago para estar lá, ele recebe. O usuário é a única tripé do sistema que está lá de forma voluntária, né? Então, o olhar dele, a fala dele, tem que ser respeitado, tem que ser valorizado, e a gente, como gestor, tem que garantir os instrumentos necessários para que isso faça. Eu falo isso muito tranquilo, porque eu fui gestor de Fortaleza, né? Atuei junto ao Conselho Municipal, sou gestor municipal pela 3ª vez e tenho, dentro do controle social, um aliado, um parceiro, repetindo e finalizando. Não porque eu sou bonzinho, porque o SUS não se faz sem controle social. E a pandemia mostrou que a gente sozinho não consegue montar um sistema que dê resposta às questões do Brasil do jeito que o Brasil merece. Obrigado. Parabéns, Reginaldo, aí pela forma realista, né, que você colocou, a visão da gestão com relação ao controle social. E é importante a gente perceber que uma vez conselheiro de saúde, você leva essa experiência para o resto da vida, porque é uma experiência transformadora. E mesmo o Reginaldo estando na gestão hoje, você vê o quanto o controle social ganhou importância, né, nos posicionamentos dele. Eu acho que também esse foi um grande ganho da pandemia. Eu acho que todo mundo teve que sair da sua zona de conforto e aprender a dialogar, né? Tanto gestão como o próprio Ministério Público, né? Foi um desafio para a gente sair dos gabinetes e estar ali participando das reuniões, participando das decisões, né? Do controle social naquele momento, né? Então isso foi extremamente importante. A organização do evento informou que nós só teremos abertura para 3 perguntas. Vixe, Maria, eu já me inscrevi desde sempre. Desde sempre. O microfone tá lá. Né? É sempre Pode a primeira. falar. Bom dia, me chamo Regina Cláudia, estou conselheira do CESAL e no Conselho Municipal. Eu quero dizer assim que é ruim na hora de falar de controle social restringir a 3 falas porque é muito complicado, mas quero dizer primeiro que hoje nós no controle social em Fortaleza estamos ainda órfãos, porque desde que nós perdemos a doutora Isabel dentro da promotoria de saúde,
embora tenha ido 2 pessoas substituí-las, ainda não chegou ainda no patamar e a forma que a doutora Isabel sempre acolheu e recebeu todo o controle social, e que ainda hoje nos sentimos debaixo assim da proteção dela, porque quando a gente precisa, com ela, com o doutor Ricardo, estamos lá sempre juntos, né? Dizer que me sinto assim muito contemplada na fala do Reginaldo, pelo fato dele já ter sido conselheiro, é muito fácil, ele já sentou dos 2 lados, no municipal, no estadual, e é bem diferente de algumas falas e da nossa realidade como conselheiro. Eu já ouvi gestor dizer para mim que usa o conselho porque quer, mas já se consultou com COSEMS que não precisa. E eu disse para essa gestora, pois a senhora faça seu conselho que a senhora vai ver o que é o resultado. Então, assim, é como a Márcia disse, às vezes tem muitos amigos, pessoas de capacidade altíssima que chegam para mim e dizem, eu não sei realmente, mulher, o que é que tu quer ali, eu não entendo, eu quero que tu conheça. E aí eu quero aqui salientar que o Conselho Municipal de Fortaleza está dentro de um parâmetro diferente. Pela primeira vez nós conseguimos montar uma mesa diretora sem uma gestão na mesa. Nós temos hoje um prestador na mesa e a gente quer tentar fazer um controle social diferenciado do que sempre teve ali. A doutora Ana Estela tem um grande desafio a essa frente dessa mesa. No começo ela teve um certo receio, ela quer dizer que não, mas teve. Mas quer dizer que nós estamos lá para tentar fazer um conceito diferente. Fortaleza vai tentar ajudar. Agora, Reginaldo, esse dinheiro aí que veio para todos os municípios, para Fortaleza não veio não, porque a doutora Ana Estela só me disse que não tinha dinheiro, toda hora não tinha dinheiro, ela não tem dinheiro para nada. E muito pior, para os servidores e profissionais, nada foi contemplado. E quero também lhe dizer que os servidores que estão no conselho, embora os usuários não são contemplados, eles têm que trabalhar e ao mesmo tempo fazer o papel de controle social. Então a nossa responsabilidade também é voluntária e dobrada. E para os profissionais de saúde, a nossa luta ainda vai ser que a doutora Ana Estela consiga contemplar esses profissionais, que ela sabe que eu tenho uma mágoa profunda, pela forma que fomos tratados na época da pandemia. Onde nós não tivemos direito a férias, nem folgas, e até hoje ainda não conseguimos contemplar todo esse tempo perdido. Mas estamos lá como controle social, de mãos dadas, doutora Ana Estela, para seguir junto com o CESAL, para ajudar, porque esse é o nosso papel. Muito obrigada. Eu peço só que sejam sucintos nas colocações por conta do nosso Doutora, por gentileza, a ordem, porque foi a primeira escrita. Fui a primeira escrita. Aqui, ó. Eu fui a primeira escrita. Mas é pergunta, né? Hã? Pergunta, né? Deixa comigo. Que é ali. Vou saber aqui, respeitar quem está ali no YouTube. Irene Souza, conselheira usuária, presidente do Conselho Municipal de Calcaia, vocês vão aprender até o final, e coordenadora de plenário do Estado do Ceará. Quero cumprimentar a mesa aqui em nome da doutora Ana Karine Belpes. Quero cumprimentar aos conselheiros municipais de saúde estadual em nome da minha companheira de vida, Elaine Lima, e aos ex-conselheiros em nome Laciana Lacerda, que é o meu norte dentro do controle social. Reginaldo, me fiz sentir contemplado com a sua fala. E, gente, quando a gente se propõe a ser conselheiro, a gente, principalmente usuária como sou, a gente precisa realmente entender que a gente tem que incorporar a coisa. Eu sou mediadora comunitária de conflito, aqui a promotora. Falei com ela no WhatsApp e disse, doutora, eu vou me licenciar da mediação. Me apaixonei pelo controle social. E a doutora, não licencie não. Eu digo, não, mas eu quero dar minha contribuição de verdade. Porque lá em Calcaia, a gente faz controle social de verdade. E, senhores conselheiros, vocês têm que entender que somos autônomos nas nossas instâncias. Nacional é autônomo, estadual é autônomo, Márcia, estadual é autônomo, e os municipais são autônomos, gente. Se algum conselho diz que está órfão do conselho estadual, gente, não precisa. Nós temos excelentes métodos de você trazer um bom controle social. Doutora Ana Karine Leopes, enquanto promotora que é de Calcaia, participava de todas as reuniões do conselho. Laciana Lacerda era convidada a participar, tá aí a Maria de sindicato, que não me deixa mentir, está lá. A gente puxava as discussões. O sindicato manda, ela já está mandando eu parar, só um pouquinho. Eu fui a primeira, você não respeitou então.
Entendeu? Então, o sindicato manda as demandas, a gente puxa a discussão. O secretário Zosmo, quando entrou, daqui do doutora Ana Karine, a gente estava conversando com a doutora Isabel no início, eu mandei uma cartinha de amor parabenizando pela posse. Depois outra cartinha de amor pedindo uma reunião com o conselho. Terceira cartinha de amor. A quarta foi para o Ministério Público. E aí ele foi chamado, e aí sim. Hoje em dia temos um bom relacionamento dele ir na minha casa comer pão de milho feito pela dona Elaine e um cafezinho. Preciso falar com você. Eu digo, não, mas estou trabalhando. Eu sou usuária, no momento não posso. Então, gente, a gente tem que se empoderar das coisas. Reginaldo, os quadrimestres lá na Calcaia, nós temos para mais de 10 reuniões. Vai primeiro para a comissão. Nós temos dois grandes coordenadores, certo? A Elaine e o Maciel, nosso vice-presidente. A gente vai com exaustão, a gente olha os números. Por que esse número aqui não bate com o outro quadrimestre? É isso, gente, a gente procura saber. Eu estou me sentindo órfão hoje aqui de conselheiros. De conselheiros. Isso aqui era para estar lotado de conselheiros, para a gente poder discutir o que é conselho, o que é controle social. E para não me estender, que ela já está olhando demais para mim, certo? Vou terminar com uma frase aqui, que todo mundo diz que é minha, mas não é. Certo? É da doutora Laciana Lacerda. SUS sem nenhum direito a menos. Obrigada. Antes de passar a palavra para o terceiro lá, vou só ler aqui uma pergunta que chegou pelo YouTube. Acho que é direcionada ao Reginaldo. Pergunta assim: qual a sugestão para as gestões reconhecer que os conselhos são parte da estrutura organizacional da Secretaria de Saúde e que precisam ter seus espaços adequados e recursos físicos, financeiros e humanos para bem atender às demandas da própria gestão, trabalhadores e sociedades? E qual a dificuldade dos conselhos para acessarem o DigiSUS e, apesar, eu não entendi essa palavra, os instrumentos de gestão em saúde, PS, PAS 2022 e RAG 2021. Próximo. Bom dia. Bom dia. Eu sou Ana Paula Silveira, sou assistente social de formação, sou conselheira do CREA Ceará, com assento no CESAL. Cumprimento a mesa, na pessoa da Márcia Mesquita, minha companheira lá de conselho. E aí eu queria, na verdade, fazer algumas provocações à mesa, né? Parabenizar a organização pelo tema, né? A saúde no Brasil e a Covid. É importante que a gente discuta o que a Covid-19 nos trouxe, nos apontou enquanto legado para o Sistema Único de Saúde e tragédia sanitária, mas também é importante a gente apresentar o que é a saúde no Brasil e o que o Sistema Único de Saúde vem passando nos últimos 32 anos, desde a sua implementação. Então, a Covid, né, como os três palestrantes, de forma singular, colocaram, trouxe a oportunidade, de fato, né, da população brasileira compreender um pouco do Sistema Único de Saúde, que muitas vezes nas academias, nos espaços de gestão, de controle social, a gente tenta, né, passar, que é esse sistema que é interfederativo, que é intersetorial, que muitas vezes as pessoas pensam que fica simplesmente relegado ao setor saúde. A Covid pode nos mostrar que se as outras políticas públicas não estivessem articuladas e os outros setores da sociedade e do Estado não estivessem articulados, muito pouco o setor saúde poderia ter feito em relação à defesa das vidas nesse período da pandemia. E aí eu parabenizo, inclusive, aos membros da mesa por delimitar e demarcar muito bem que nós ainda estamos em pandemia. Não houve um decreto da Organização Mundial de Saúde que acabou, né, findou a pandemia de Covid-19. Inclusive, gente, mesmo não estando morrendo aos milhares diariamente, existem vidas sendo ceifadas diariamente. Né? E aí eu resgatei aqui nos noticiários o dia
que no último mês eu perdi uma pessoa da minha família. Ali é uma pessoa dentre 300 e poucas que morreram e que fazem parte da família de alguém, né, da vida de alguém. Mas em relação à saúde no Brasil, é importante que a gente demarque também que estamos vivendo sob a égide de um governo autoritário. Governo esse que ainda em 2019, num dos seus primeiros decretos, ele sancionou o decreto 9.759, que foi um assinte, uma afronta ao controle social, desmantelando nesse primeiro decreto muitos espaços de controle e de participação social. Achando pouco, porque não havia destruído com todos, no mês de maio ele publica o decreto 9.812, que aí determina que aqueles espaços coletivos de controle e de participação social que foram criados por lei, mas que a sua composição não tivesse sido criada por lei, ela também não pudesse mais funcionar dentro do Estado brasileiro. E aí, né, relegou os espaços dos conselhos de saúde a uma solidão, né, a um espaço de solidão dentro do processo de defesa dos direitos. Né? Quando, por exemplo, os conselhos de saúde contavam, no âmbito da formação profissional, com a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, ele deixou de contar e precisou ter que responder sozinho, né, por mais essa pasta, por mais essa pauta dentro da defesa dos direitos. É preciso a gente demarcar, né, que vivemos um processo de privatização do Sistema Único de Saúde. As OS, as OCIPs, as fundações, a EBSER, hoje são, na sua grande maioria, nos estados brasileiros, quem faz a gestão do Sistema Único de Saúde. Inclusive, descaracterizando, o que não é segredo para ninguém. Precisamos também enfrentar e colocar na pauta o debate das emendas constitucionais de 93 e 95, que a gente fala da 95, mas a gente tem que falar da 93, que ampliou o percentual da DRU. DRU-S é criada lá em 1994, como primeira emenda constitucional, veio para sangrar o orçamento da Seguridade Social, né, e que foi ampliada após o golpe de 2016. E, por fim, né, o processo de desfinanciamento do Sistema Único de Saúde. E aí eu concordo com o que Reginaldo traz, né, que os gestores eles não são maus. Muitas vezes são colocados em espaços, né, de um cobertor que às vezes nem existe, né, nem que ele é curto, ele nem existe. Né, é fazer uma limonada sem sequer ter um limão. Né? E aí sim, esse processo de gerir um recurso muito curto, um recurso muito parco, com uma obrigação muito grande. E, só para não dizer que eu não discordei, os profissionais de saúde também vivem uma situação de muito tensionamento dentro do controle social. Especialmente porque quando a gente fala de privatização do SUS, a gente fala também de precarização do trabalho. Hoje, a maior parte dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde são trabalhadores extremamente precarizados.